Pessoal, muito bom dia a todos. Dando sequência ao nosso seminário especial sobre ufologia esotérica, o tema que nós vamos abordar agora é o papel dos seres extraterrestres junto ao Projeto Terra. Muito bem. Nós temos que ter uma visão bastante diferente de qual seja a relação das inteligências extraterrestres, né, com a civilização humana na Terra. Mas para que nós possamos entender isso claramente, ficar bem claro o papel dessas forças e dessas inteligências junto ao Projeto Terra, nós vamos ter que lançar a mão àquela visão que nós tivemos na nossa primeira aula, na parte, né, do primeiro seminário, que é a natureza espiritual dos seres extraterrestres. Então vamos partir dessa análise. Tá? Nós criamos um modelo onde nós temos que no universo, todos os planetas, todos os projetos planetários, todas as experiências planetárias, elas têm exatamente um comando espiritual fora da matéria, numa outra dimensão, um comando planetário. Nós temos todo o orbe planetário, o plano espiritual deste planeta, que possui várias dimensões, vários níveis quânticos. A grosso modo, né, no caso da Terra, nós costumamos dividir em 4. A superfície do planeta é onde tem as formas biológicas, as formas de vida, material, plano da matéria. E os níveis espirituais, nós temos aqui o que nós chamamos de umbral, né? Comumente o meio espírita chama de umbral. Um segundo nível um pouquinho melhor, que a gente chama de penumbral, aquela penumbra, ou seja, é apenas simbólico esses nomes. O plano da luz, onde os espíritos estão mais conscientes, mais lúcidos, mais acordados. E um plano superior que nós chamamos dos ascensionados. Ou seja, e acima desse plano dos ascensionados, nós temos um comando planetário, uma inteligência superior que vai organizar e comandar toda essa experiência planetária. Ok? Aí está a chave do processo. A primeira pergunta é que nós fazemos, isto aqui, este modelo de você ter um planeta, você ter a consciência da vida espiritual, né? E você ter uma organização, um comando que comanda toda essa experiência. Ok? É só você se perguntar, eu morro, vou para onde? E depois, a próxima encarnação minha, quem é que vai decidir aonde que eu vou encarnar, como, de que jeito? Quem é que vai avaliar a minha experiência kármica? O que eu devo, o que eu não devo cumprir de resgate kármico na próxima encarnação? Então, todas essas grandes decisões, toda essa preparação é feita exatamente por seres da luz, por seres que estão nestes planos aqui, ó, nessas dimensões. Esses seres descem a essas dimensões mais densas, e aqui eles são os mentores kármicos, que vai programar a sua própria semi-encarnação, que vai acompanhar detalhadamente toda a sua experiência na Terra. Então, cada indivíduo encarnado na superfície terrestre, cada indivíduo tem uma ficha lá em cima, ficha corrida. Ou seja, os mentores, cada um de nós temos nossos mentores kármicos, seres espirituais fora da matéria que são responsáveis pela nossa encarnação na Terra. Então, todos nós, olha, temos os nossos mentores kármicos. Então, eu aconselho vocês que estão assistindo esse seminário de ufologia, para ir mais fundo nesse conhecimento, assistam o meu seminário Projeto Terra, que são 8 DVDs, ou o livro, o Projeto Terra. Que aí você tem uma visão mais ampla de todo esse processo também, e vai entender mais profundamente o meu trabalho, como eu coloco essas ideias. Né? Muito bem. Os nossos mentores kármicos é que prepara a nossa próxima encarnação e tudo mais.
ok? Então isso é um projeto elaborado que vem funcionando na Terra há mais de 20, 30 mil anos. Né? Com mudanças estruturais na superfície, a época da Lemúria e da Atlântida. Tudo que aconteceu de oculto na superfície desse planeta Terra está descrito no Projeto Terra. Muito bem. Esse Projeto Terra visa trazer almas, trazer grupos e hordas de almas de outros mundos, de outros orbes, para participar do Projeto Terra. O que é o Projeto Terra? É uma experiência onde as almas, as consciências que estão em níveis superiores, descem à matéria para viver uma experiência para as suas consciências. Tá? Muito bem. Segunda pergunta. Quem organiza tudo isso? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quem são os verdadeiros mentores do Projeto Terra? Quem são os verdadeiros mentores do Projeto Terra? Porque a palavra projeto significa, que tudo foi projetado. Tudo foi projetado com antecedência, calculado, programado e executado. Ok? Então, quando nós começamos a pensar, quem são esses comandos planetários? Hoje está em moda, o comandante Astar, o comando Astar. Quem é o comando Astar? Quem é o comando que hoje comanda o projeto kármico da Terra? Não é verdade? Então, nós vamos tentar responder essas perguntas para vocês. Tá? Nós precisamos tomar consciência para entender qualquer manifestação ufológica, qualquer ideia sobre seres extraterrestres. Para se entender, nós precisamos entender de nós mesmos. Eu me lembro claramente das minhas primeiras experiências de contato com seres extraterrestres, principalmente com seres pequenininhos que vieram pela primeira vez conversar, entrar em contato. Eu vou contar uma história muito engraçada para vocês. Eu era muito jovem e eu sempre tive na minha vida um paralelo entre uma experiência esotérica e uma experiência científica. Eu sou um físico, sou formado, especializado em astronomia e astrofísica, Eu tenho essa visão do cosmos, das galáxias, como tudo está organizado em cima. Eu trabalhei muito nisso, E eu sempre fui um médium desde criança, sempre fui uma pessoa, que, como qualquer um, tinha minha experiência mediúnica, contatava com os espíritos, tinha os meus guias espirituais humanos, normal, direitinho, como qualquer um que trabalha em centro espírita, ok? E quando você está iniciando no processo, você tem aquela visão, se você estudar o espiritismo, por exemplo, e o próprio orientalismo com profundidade, você vai ver que o espiritismo kardecista ele vai até aqui só. Raramente ele fala desse plano. Qualquer livro kardecista vai falar de experiências densas de pessoas no penumbral, no umbral. Você vai num centro espírita, por exemplo, é só desobsessão, trabalha com umbral, umbralina, aquele seis, aquela coisa. Centro de umbanda, então, mesma coisa. Dificilmente você encontra um guia espiritual que vai falar sobre daqui para cima. Se você perguntar de ET no centro espírita, então o cara fica perdido, não sabe o que é. Entendeu? Ou seja, era uma fase. Se você pegar todos os livros do Chico Xavier, todos os Chicos, tem um livro muito interessante, que é um dos únicos que fala, ele usa esse termo. O nome do livro é Astronautas do Além. Já é bem sugestivo, Ou seja, na época que o Chico Xavier começa seus trabalhos no Brasil, já é muito para a cabeça do católico brasileiro,
do crente brasileiro, que só tinha isso no Brasil, aceitar a possibilidade de você dialogar com o plano espiritual através da mediunidade. Então era um grande passo. Então a missão do Chico Xavier, principalmente, e de muitos espíritas do Brasil naquela época, da década de 30, 40, 50, 60, era fazer essa abertura. Mas ir até um ponto, porque o povo não estava preparado para esse salto. Mas o que acontece no meu caso e nesta fase agora da humanidade? Os planos espirituais prepararam outros médiuns para fazer o quê? Dar um outro avanço em tudo isso. E uma das minhas missões, como espírito, como médium, como sensitivo, como canalizador dessas forças, é exatamente avançar daqui para cima e mostrar para a humanidade o que é que está acontecendo no plano espiritual deste nível para cima. E principalmente tirar o homem da Terra. Ou seja, como eu sou astrofísico, tal, tenho toda essa visão de cosmos, a minha missão foi ensinar isso para as pessoas. Ou seja, que o plano espiritual vai muito além da Terra. Porque os espíritas só pensam no orbe terrestre, mais nada, não tem mais nada no universo para eles, nem uma literatura espírita. Mas o meu papel é mostrar que você está dentro do universo de uma galáxia com mais de 200 bilhões de sóis, e essa galáxia está num contexto de mais de milhões de outras galáxias. Ou seja, o universo é muito grande, é fantasticamente grande. Não existe um ser humano na Terra que tenha uma capacidade de aferir esses números e raciocinar com esses números na cabeça. Porque a ordem de grandeza não se adapta à experiência cotidiana da mente das pessoas aqui. Se eu chegar assim para você e falar, olha gente, tem 1 milhão de galáxias. Você, tá. Aí no outro dia eu falo, não, eu errei, tem 2 milhões de galáxias. Aí não mudou nada. No contexto intelectual da cabeça, a ordem de grandeza não afeta, sabe? É, tudo sem noção, a gente brinca, tudo sem noção. Entendeu? Então, a pergunta, e o que eu quero mostrar neste meu trabalho, nesse meu novo trabalho, é ampliar a consciência do ser humano, principalmente essa consciência espiritual, para o cosmos, para o universo. E mostrar que tudo que existe aqui na Terra é organizado, foi preparado e projetado por inteligências extraterrestres. O ET não é nenhum alienígena que está invadindo isso aqui, fazendo guerra nas estrelas, brigando. Isso é uma visão primitiva, porque o ser humano ele projeta nas estrelas a sua experiência cotidiana de mundo, né? Ou seja, ele tem um mundo em conflito, em guerra, ele é cheio de medos. Eu tenho uma palestra, por exemplo, que eu falo sobre o medo, como enfrentar o medo. Ou seja, a humanidade nossa, ela foi treinada desde os tempos primordiais a viver em função do medo. Todo sentido é medo da guerra, medo do ladrão, medo do bandido, é medo do fantasma, medo do espírito. Agora, no século XX, é medo do ET. O medo do desconhecido, o medo total. Então, medo, medo, medo. Como vencer esse medo e superar? Então, o medo criou na humanidade o arquétipo do mal, o arquétipo do demônio, do chifrudo, daquele que quer vir destruir, escravizar o homem e levar a alma do homem para o inferno eternamente. Esse é o conceito das religiões. Então, o que acontece? Quando você vê algo desconhecido, quando pinta algo desconhecido, a sua mente, o teu arquétipo intelectual, aquilo que nós projetamos na chamada ufologia psíquica, lembra? E no nosso seminário passado, como o indivíduo vai interpretar o fenômeno UFO com a sua cabeça, com a sua consciência cultural. Então é óbvio que esse ser desconhecido, ele vai raciocinar com o seu universo mental e vai dizer, esse é bom, esse é mau. Porque é ele que está classificando com seus olhos, olhando com seus olhos. Com seus medos, com seus arquétipos, com a sua cultura, que você tem que tomar consciência que tudo o que você sabe não é nada. Você vive no universo e num plano, em uma dimensão das mais primitivas do universo e no planeta mais trevoso quase da galáxia. Ou seja, as pessoas estão em umas trevas profundas. As pessoas são angustiadas, são sofridas, são solitárias. E elas refletem isso em tudo que elas vão. Elas não entendem o que é o amor, elas não entendem uma experiência avançada.
E óbvio, quando vem o espírito ele já fica com medo se o espírito é bom, se é encosto, se é perturbador. Então qualquer coisa estranha ela já fica com o pé à frente e para trás. Não é verdade? Mas nós pretendemos nesse nosso trabalho mostrar uma visão muito, muito avançada e diferenciada dos seres extraterrestres. Vamos começar respondendo essas perguntas. Quem são nossos mentores kármicos? Quem organiza tudo isso, todo o Projeto Terra? Quem são os verdadeiros mentores do Projeto Terra? A pergunta, quem construiu, olha, quem construiu todas as cidades e toda a tecnologia e infraestrutura que está no plano astral? Olha, pensa, segundo Chico Xavier, é 3 vezes maior a população de espíritos no orbe astral Terra do que os espíritos que estão encarnados hoje na superfície terrestre, hoje. Então, veja bem, o nosso planeta Terra, com 6 bilhões e tanto de habitantes, um pouco mais já, como é difícil para os governos, para os países, organizar tudo isso e manter equilibrado os sistemas sociais, entre guerras e conflitos e tudo mais. Agora imagine o que é você organizar 3 vezes mais uma população de espíritos aqui no astral Terra. É muito trabalhoso, muito trabalhoso. E as pessoas acham que quando morrem descansam. Não vão descansar. É uma vida social muito intensa no plano espiritual. Tem trabalho para todo mundo. Então, na verdade, nós temos um comando planetário que comanda os projetos planetários. É um grupo de seres. São seres, não é um. E são milhões, às vezes. Esses comandos planetários eles vão reunir milhões de inteligências para operar nesses planetas e organizar tudo isso. Porque meia dúzia não vai dar. Todos os espíritos ascensionados que ascensionam. O que é um ascensionado? Precisa explicar muito bem o que é um ascensionado. Um ascensionado é o seguinte: chega uma horda de espíritos aqui na Terra. Elas começam a reencarnar, encarnar e reencarnar. À medida que o projeto kármico de cada um vai terminando, depois de 10, 20 reencarnações sucessivas, esses espíritos ganham a liberdade de ascensionar e não encarnar mais no Projeto Terra. Cessa a experiência que foi projetada para ela. Porque toda alma, ela vem no Projeto Terra com uma missão de vivenciar tudo o que esse projeto tem para oferecer para a sua consciência. Terminado isso, eles têm que ascensionar. Então, um ascensionado é exatamente aquele indivíduo que cessou a sua experiência kármica na Terra. Terminou. E para esse indivíduo que terminou, tem 2 opções. Ou ele retorna para o cosmos, vai viver outras missões e outros projetos em outros locais, ou ele passa um tempo servindo o Projeto Terra. O que é servindo o Projeto Terra? Então existe uma comunidade de seres aqui nessa dimensão, né, que são ascensionados. Esses seres ascensionados, eles passam a servir o comando. Eles servem o comando e ajudam o comando a fazer o quê? A organizar e trabalhar no Projeto Terra. Ok? Muito bem. Agora que eu vou falar. Outra coisa importante, não fale que não grava. Eu esqueci de instalar o microfone aqui. Tá? Deixa para a gente conversar depois. Então vamos lá. Porque na verdade, a minha experiência de dar esses cursos, eu sei todas as perguntas que vocês vão fazer. Então o que eu faço? A maior parte das pessoas, quando eu termino minhas palestras, não tem mais pergunta para fazer. Elas ficam... Porque realmente a gente cobriu, né, esse aspecto. Então vamos lá. O comando planetário, vamos começar daqui. Quem é esse comando planetário no caso da Terra? Em primeiro lugar, esse comando planetário são seres de uma alta hierarquia superior que, primeiro, nunca encarnaram na Terra.
São seres que estão acima dos ascensionados. Então veja bem, vamos colocar os pingos nos is. Quem são os ascensionados na visão esotérica, na visão teosófica, por exemplo? São Germain, né? Mestre Coutu, Memória, os conhecidos. Mas aqui existe milhões de seres, existe meia dúzia. Por exemplo, os mais conhecidos, Buda, Jesus. Essa elite de seres ascensionados, iluminados, estão aqui. Só que existem quantos mestres na Índia, no Tibete, que ascensionaram e ninguém sabe o nome dele, não foi famoso, não veio fazer missão no mundo. São seres que ascensionaram porque cessaram o seu ciclo kármico. Mas não receberam nenhuma missão de ativar o mundo e levar uma doutrina para o planeta. Não receberam essa missão. Então, todos esses mestres que nós conhecemos na Terra, né, o próprio Jesus, que foi hiper, super dimensionado pela Igreja Católica para manter o monopólio do poder. Então a Igreja Católica inventa essa segunda. Não, Jesus é o único Filho de Deus. Os outros mestres não são. O nosso é o maior, é o melhor de todos, então vocês vêm para a nossa religião, porque a nossa religião é a melhor de todas. Né? Que Jesus é o único Filho de Deus. O resto Então, isso é errado, é uma visão errônea que os católicos, né, e que os cristãos fazem para monopolizar o poder em relação ao budismo, em relação ao taoísmo, em relação a todas as outras religiões do mundo. Esse é um erro que vai ter que ser corrigido. Tá? Então, esses comandos planetários, para começo de conversa, nós vamos chamá-los de seres extraterrestres. Esses são extraterrestres. Ok? Mas é uma raça? Não, não é uma raça. Eles não são uma raça. Eles aqui vêm descendo das dimensões superiores. Eles são manifestação de seres mais superiores ainda. Então, na verdade, eles representam, os comandos planetários representam, prestem atenção no que eu vou falar, eles representam toda manifestação universal. Toda. Aqui tem representantes, para ficar fácil para vocês entenderem, da maior parte das raças que operam no universo. Quando eu falo comando Astar não é uma pessoa. Comando Astar é exatamente um conjunto de inteligências que servem ao grande Criador. É um grupo de grandes inteligências, grandes seres de uma certa dimensão, que são convocados para operar em mundos mais densos, organizar projetos em mundos mais densos. Então aqui você tem uma infinidade de que você pode chamar primitivamente de raças. Tá? São raças operacionais. Perfeito? Muito bem. Existe uma dimensão, eu vou falar dessa dimensão dos ascensionados aqui. Tá? Existe uma dimensão aqui, essa dimensão, nessa dimensão dos seres ascensionados, existe zonas especiais de intercâmbio interestelar. Aqui, diariamente, constantemente, chegam naves gigantescas e partem como se fosse um aeroporto de Congonhas, um aeroporto. E isso chega todo instante de tudo quanto é lugar da galáxia. É um terminal. Ou seja, quem está aqui é que é ignorante, está nas trevas e não sabe o que está acontecendo. Espírito que está aqui também não sabe absolutamente nada do que ocorre lá em cima. Só vai ter uma noção das coisas seres que estão na luz. Portanto, não adianta você entrar em contato no centro espírita com o ser daqui, que ele não vai saber nada, não vai saber falar de nada. Você pergunta de ET para ele, ele sai correndo e fala, não quero saber desses caras, não. Ele morre de medo, não quer saber. Também está no meio da confusão.
Então aqui é que é o verdadeiro conhecimento do planeta. As pessoas estão libertas e sabem o que está acontecendo. Ok? E o próprio Jesus, mestre ascensionado, também pega carona nessas naves aqui, vão embora, passa 1 ano fora da Terra, volta. Ou seja, esses seres ascensionados, eles pilotam naves, mexem com toda essa tecnologia que estão aqui. Vocês têm que parar de pensar que mestre ascensionado fica lá tocando harpa no céu, essa coisa tonta, bucólica. São seres que operam grandes, avançadas tecnologias, saem da Terra constantemente, o cosmos é muito grande. O cara vai para outra galáxia, viver uma experiência, volta, vai para outro projeto, não sei de onde, vai. É um intercâmbio interestelar, mas fora da matéria. Agora, tudo isso está acontecendo agora aqui na Terra. Tudo, constantemente está acontecendo. E os homens que estão na superfície estão assistindo Faustão, torcendo para o Corinthians, sabe? É isso que as pessoas estão fazendo aqui. Elas não têm a mínima noção. Por exemplo, qual que é o papel desses seres? Então a primeira coisa que esses seres fizeram é, durante toda a história do planeta Terra, toda a história, desde que o planeta Terra está esfriando, todas as formas de vida foram implantadas por essas inteligências. Todas. Então, antigamente, quando não existia o reino humano sobre a Terra, a gente chama da horda humana, o planeta Terra era um planeta preparado para experiências dévicas. O que são experiências dévicas? É a ordem evolutiva no reino dos animais e dos vegetais. Entendeu? Então, durante milhões de anos, existia um comando planetário, existiam os espíritos dos animais, das plantas, tudo isso funcionando perfeitamente. O projeto Terra, na fase humana, é exatamente quando o comando planetário superior escolhem o planeta Terra para ser palco de experiências de manifestação da civilização humana. Quando isso acontece, isso em grandes conclaves nas estrelas e em outras dimensões, vocês têm que esquecer que tudo isso está acontecendo em superfícies planetárias. Isso não está acontecendo em superfícies planetárias. Todos esses conclaves, todos esses encontros, as grandes decisões acontecem em dimensões muito superiores. Esses indivíduos detêm uma ciência e uma tecnologia que vocês nem sonham. Na Terra a gente nem sonha com isso. Eles são verdadeiros deuses para nós. Eles realmente são os nossos deuses, com um poder que não dá nem para vocês imaginar. Eu que sou um físico, sou um cientista, conheço o funcionamento da nossa ciência e tecnologia, diante desses caras, você fica falando, o que eu estou fazendo aqui? Você não sabe nada como funciona. Você não consegue ter a mínima noção de como eles operam as grandes tecnologias, as grandes ciências. Nós somos muito atrasados. Muito bem. Eles são considerados os verdadeiros engenheiros siderais. Esses são os engenheiros siderais. Eles vão preparar planetas, eles preparam mundos do jeito que eles querem. Ó, pode começar do zero. Eles podem pegar, por exemplo, quando eles querem implantar um projeto, criar um projeto planetário novo, esses engenheiros siderais, eles vão fazer o seguinte, presta atenção. Se eles quiserem implantar um projeto planetário, vocês sabem o seguinte, que as formas de vida biológica, só podem existir na seguinte condição: presença de água e a faixa de temperatura não pode variar mais do que 50 graus. Não pode variar. E primeiro, a água não pode estar congelada. Senão, dificilmente você tem forma de vida. Ok? Então veja bem. Isso no universo é uma coisa muito difícil. Se você pegar as estrelas que se olha do firmamento, as estrelas elas são muito loucas. O que significa estrelas loucas? Certo? São instáveis. O Sol é uma puta estrela estável, bonitinha, babapá, certo? Mas a maior parte das estrelas, se você pegar um telescópio e começar a medir elas e olhar elas, não,
Imagine uma estrela que hoje ela brilha, tem um brilho. Aí, um mês depois, ela dobra o seu brilho, ou triplica. Você já acha que dá para viver? Imagine a Terra, hoje, 32 graus. Puta, legal, calor. Amanhã, o Sol resolve dobrar a luz. A temperatura vai para 150 graus aqui na superfície terrestre. Tem como aguentar? Não. E a maioria das estrelas do céu são assim, instáveis. Então, os engenheiros siderais, primeiro, se eles querem implantar um projeto planetário, primeiro, eles têm que escolher uma estrela num período altamente estável, que mantenha a sua radiação constante durante milhares de anos. Não pode variar. Primeiro ponto. Segundo ponto. Tá? Segundo aspecto. Eles precisam escolher um planeta cuja massa seja exatamente o que eles querem, ou seja, o tamanho da Terra, vai dar um G da gravidade exatamente como esse que a gente pode suportar. Porque se você pegar um planeta com 2G, uma massa que vai dar 2G na superfície, ninguém consegue andar aqui. Entendeu? Imagine manter dinossauros, né? Aqueles puta répteis gigantes que já tem toneladas, você tem um coração para mover o sangue e tal, aquela coisa. Tudo é complicado. Então os engenheiros siderais precisam pegar, o que eles fazem? Eles pegam um planeta, uma massa, que vai dar um G característico, aceleração da gravidade, que vai definir o peso das pessoas. De repente, esse planeta existe, mas está muito distante do Sol. Ele é gelado, congelado, frio, é uma desgraça. Ou está muito perto do Sol, né? Aí a temperatura sobe a 200 graus centígrados na superfície, na face voltada para o dia. E na noite é como Vênus, Júpiter, ó, Mercúrio. Mercúrio, quando está com a face voltada para o Sol, pô, tá terrível. Quando está contra o Sol, congela. Como é que você pode, durante o dia, a temperatura vai para 100 e tantos graus, e à noite vai para, esfria para 200 graus, 150 graus abaixo de zero. Não tem condição. É extremos. Então, os ETs têm que pegar esse planeta e movimentar, arrancar o planeta do lugar. Ó, os engenheiros siderais têm que pegar o planeta, arrastar ele e botar ele numa órbita equilibrada. Você imagina estar o Sol aqui, né? Você tem um planeta orbitando. Aí você tem que falar, essa órbita não está legal. Não gostei, não vai dar certo. Vamos arrastar o planeta, uma órbita mais alongada. Trazer ele para mais longe. Quando eles conseguem fazer essa operação, uma tremenda, ó, eles movimentam o planeta inteiro e colocam na órbita que ele quer. E vai mais longe. Se eles acharem ruim, ele acha que essa estrela está muito boazinha. Eles já chegaram a falar que eles fazem isso. A estrela está muito bonita, boazinha, estável, pra caramba. Mas no sistema solar não tem nenhum planeta desse tipo. Não tem. Só tem planetas gigantes, gasosos, que não servem para manter planetas em forma de vida. Então, sabe o que eles fazem? Eles vão buscar em outro lugar. Eles vão numa outra estrela, que às vezes a estrela é super instável, certo? E tem um planeta desse tipo legal. Eles transportam o planeta. Eles arrancam o planeta de uma estrela e transporta e coloca em órbita dessa estrela. Vocês não perceberam que a Terra é o único oásis no sistema solar? Os outros planetas são um caos. Marte tem uma atmosfera muito fina. A densidade é muito baixa de CO2. Ela não suporta uma atmosfera mais densa, que vai tudo embora para o espaço, né? A atmosfera vai embora para o espaço, porque o planeta tem gravidade baixa. Por isso que a Lua não tem atmosfera. A Lua não tem atmosfera porque o G da Lua é muito baixo. Todos os gases, oxigênio, hidrogênio que é liberado, vai embora para o espaço. Vai embora. Não fica. Entendeu? E se você tiver uma gravidade muito alta, a atmosfera fica muito pesada. Ela fica muito densa, ninguém consegue andar lá, a pressão atmosférica fica altíssima. Então tudo tem que ser calculado. A vida, ela tem que ter milhões de fatores importantes para ela funcionar, para um projeto planetário funcionar. Então tudo é calculado. A estabilidade do planeta. Você sabe, outra coisa interessante, você sabia que se não tiver a nossa Lua, a Lua do tamanho que ela é, e a distância que ela está da Terra, não tem forma de vida na Terra? Se você tirar a Lua, a instabilidade do planeta se torna tão grande, climática, rotacional, que vai à extinção a vida na Terra, em questão de meses.
Então você vê, a vida só é possível com a presença da Lua. Então a Lua é um astro colocado, é um astro projetado para manter o equilíbrio oscilatório da Terra. E climático, ambiental, uma série de coisas. Ela é trazida de fora. Ou colocada, construída exatamente de acordo com as necessidades do projeto. Então, esses seres são os grandes engenheiros siderais. São as grandes inteligências que vão preparar mundos. Aí eles começam, né? Implantar experiências genéticas, biológicas, implantar traz planta, traz animais, a fase que eles vão estruturar animais. E não tem evolução darwinista natural aí. Todas as espécies que existem na face da Terra são manipuladas, controladas pelas inteligências superiores. Eles tiram e põem a hora que quer. Por exemplo, Darwin nunca conseguiu explicar, como que naturalmente um peixe está nadando no mar. De repente ele resolve criar pata, pulmão e sair para a terra andando. Pior ainda, o pior é do animal virar uma ave, sair voando. Porque o projeto para criar um ser com a envergadura, né, com diâmetro de asa, peso, para sair voando, cara, é um trabalho de engenharia muito sofisticado. A natureza, por acaso, não ia fazer isso. Não ia fazer isso. Então, vocês têm que acreditar que existe essa visão bastante avançada de inteligências dos planos astrais superiores que realmente projetam, né? Vamos colocar dinossauro. Por quanto tempo? Deixa aí, por milhões de anos. A hora que não tem mais necessidade, vamos tirar, vamos implantar uma outra forma de vida. E tira e põe, assim vai. A Terra é um grande laboratório de experiências dessas inteligências avançadas. E vai chegar um momento especial no projeto Terra, que essas inteligências vão preparar a Terra, no caso o planeta Terra, para trazer hordas humanas, almas humanas. A pergunta: quem é que traz essas hordas humanas? Como que elas são transportadas? Como é que você chegou aqui na Terra, a sua alma? A pergunta interessante é essa: como que a minha alma chegou na Terra? Porque, na minha visão do projeto Terra, ninguém nasceu aqui. Nenhuma alma é originária da Terra. Todas as almas são originárias das dimensões superiores. Nós descemos a mundos e retornamos. Por isso tem a morte. Essa é a teoria da reencarnação. É aquela velha história, né, que o Buda perguntava. O Buda levantava a mão a seus discípulos e falava: esta é a sua atual encarnação na Terra. Essa aqui é a encarnação anterior. Você tinha um rosto. Hoje você tem um rosto. Amanhã, na encarnação anterior, você tinha um outro rosto. Essa é a encarnação anterior. E o Buda brincava: o vão dos dedos é o tempo que você passa fora da matéria. Exatamente aqui, entre uma encarnação e outra. Essa é a encarnação anterior e essa é a sua primeira encarnação na Terra. Você tinha um rosto aqui também. Aí o Buda brinca com os discípulos e fala o seguinte: qual era o seu rosto original? Aquele que você tinha antes da primeira encarnação na Terra. Todo mundo fica... Aí vem a velha pergunta: de onde nós viemos? Né? Então, certamente, todos nós viemos, num determinado momento na Terra, numa horda dessa, de espíritos e seres que foram preparados à nossa encarnação. Então, no Projeto Terra, eu discuto exatamente, com bastante mais tempo, esse aspecto. As almas são transportadas com alta tecnologia, vinda de outros projetos, em naves sofisticadas, como o que eu falei para vocês, esse intercâmbio que tem aqui nessas dimensões. As almas chegam e são instaladas aqui na Terra. A alma. Agora, cada grupo de almas tem uma estrutura energética diferente umas das outras. Portanto, cada grupo de alma tem que ser projetado para elas, olha para vocês, tem que ser projetado por elas, por essas inteligências, um corpo biológico compatível. Veja bem, esses engenheiros siderais, eles são os construtores e projetistas genéticos
de nossos corpos. Esses caras sabem como é que nossos corpos biológicos funcionam. Veja bem, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O nosso corpo, olha, veja como é que funciona o nosso olho, sabe? Todas as partes do nosso corpo. A nossa reprodução sexual, de um óvulo vira um ser, né? Que vem do nada. Ou seja, é tão sofisticado que você usa esse corpo e não sabe como ele funciona. Você não tem o mínimo conhecimento de como esse corpo funciona. Então, isso significa o seguinte, ó, que nossa alma é muito primitiva, nós estamos numa experiência primitiva e densa, nossa consciência. Nós recebemos de presente, para essa experiência, um corpo altamente avançado, sofisticado, de uma ciência e de uma tecnologia inimaginável pelo ser humano. Manda o ser humano fazer um robô, né, tentar reproduzir o movimento da mão, não consegue, é uma coisa sofisticada demais. Manda o ser humano reproduzir em laboratório um olho, né? Vai ver que quem projetou e construiu o ser humano e deu de presente para a alma entrar e usar esse corpo, é algo muito avançado. Muito avançado, muito avançado. Então, veja, esses comandos planetários projetaram e implantaram esses corpos biológicos compatíveis com a alma que iria acoplar. Por isso que no planeta Terra você tem muitas raças diferentes aqui. Você tem os negros, você tem os chineses, você tem isso. Essas etnias são projetadas especialmente porque as almas que desciam eram de ordens diferentes. Eles tinham que acontecer essas mudanças genéticas para acoplar o cérebro e a consciência dessas almas que iam usar. Entendeu? Então, o papel dos ETs no Projeto Terra é total. Eles são os donos do Projeto Terra. Por isso as pessoas ficam chateadas ou encaminhadas quando eles vêm aqui, abduzem uma pessoa e raptam uma pessoa. Fala, simplesmente é o seguinte, eles são os donos desses corpos biológicos. Você não manda no seu corpo, você não é dono, você ganhou de presente, está emprestado. Nosso corpo é um corpo emprestado por essas tecnologias avançadas para a gente viver uma experiência. Por isso que a hora que eles estão a fim de abduzir um cara e não dar contato para a consciência, só fazer experiência, tirar amostra disso, amostra daquilo, certo? Porque eles é que fazem a manutenção e o controle de toda a experiência genética e planetária. Eles são os donos de tudo isso aqui. Eles manipulam a hora que quer, fazem o que quer. Você não sabe o que eles estão fazendo e por quê. Vocês não têm nem noção do que eles estão fazendo. E eles também não estão a fim de explicar para você o que eles estão fazendo. Eles não têm tempo para perder com você. Você está com a sua experiência kármica e arrasta ela. Entendeu? Então, agora vocês começam a entender quem são os extraterrestres, na verdade, e qual o papel deles no Projeto Terra. Eles são os donos do Projeto Terra. Eles são os mentores do Projeto Terra. Eles são os grandes engenheiros siderais que controlam o Projeto Terra. Só que essa humanidade é tão primitiva que à medida que você foi tendo os contatos, a primeira abertura psíquica, você contata com o espírito. Você contata com o seu mentor da sua horda, um espírito, seu avô, seu pai. Esse é o primeiro passo na sua evolução espiritual. À medida que você vai abrindo e tomando consciência, aí você vai começar a contatar com esses seres hierárquicos superiores. Aí você vai ter um dia que você vai estar preparado psicologicamente, mentalmente, que as portas das estrelas vão se abrir para você. Aí os ETs começam a se manifestar e falam, quem somos? E vai dar essa abertura geral para você. E o meu papel, como professor, nessa nova fase, nessa nova era, é exatamente mostrar para a humanidade Terra quem são os seres extraterrestres. Quem são, o que são e o que fazem. Primeiro ponto. Os ETs não são alienígenas. Vamos começar a colocar uma lista de ideias aqui para a gente conversar. Né? Porque a coisa que eu acho terrível, é chamar os ET de alienígena. Para mim isso é terrível. Aí passa esses filmes de alien, né? Aquele monstro, tudo é monstro, né? No cinema americano. O ET é sempre pintado como um monstro. E feio, aquele demônio que come criancinha, mata, arrebenta por dentro. Né? Esse é o ET que pinta aí. Né? É o ET do Independence Day, né? A guerra com os ET, vem aqui tomar a terra, dominar a terra. Então,
Primeiro, os ETs não são aliens. A palavra alienígena vem da seguinte, de alienado. Isso que você tem que entender a etimologia que você dá ao nome. Alienígena vem da palavra alienado. Alienado significa nada tem a ver com a Terra. Ok? A palavra alienígena significa alienado ao planeta Terra. Ou seja, são seres que nada tem a ver com a experiência. Ou seja, são seres de fora, alienados, não tem nada a ver, e vêm aqui com o intuito de invadir, usufruir, de roubar, de capturar, de comer, fazer o diabo, fazer sexo com as mulheres da terra. Chega até esse ponto. Quanta casuística ufológica você não vê? Eu fiz sexo com ET. Tem? Os ETs não são alienígenas. São dois. Eles não estão chegando agora. Ó, eles não estão chegando agora aqui. Porque as pessoas acham, agora que os ET chegaram, que invadir a Terra. Pô, era muito mais fácil invadir a Terra quando estava na Idade Média, né? Onde ele está com arco e flecha. Se quisesse invadir a Terra, já invadia na Idade Média, dava uns pedovidos, aqueles arco e flecha lá, coitado, né? Jogava 2 bombinhas na cidade, acabava com tudo. Para que vai invadir agora? Não, agora temos exército, força aérea, né? Rosa, derrubamos o disco voador. Essa bobagem toda, né? Ou seja, 3. Eles estão aqui desde sempre. Isso faz tempo, hein? Ó, desde sempre. Né? Eles são os responsáveis por toda a implantação da vida na Terra, pela organização da Terra. Óbvio, eles não estão aqui para invadir a Terra. Escravizar. Eu ouço tanta história babaca quando eu leio livros de ufólogos, pessoas que escrevem e falam sobre ETs. Eles vêm aqui para roubar, para fazer uma mistura da raça humana com a raça deles. Fazer um ET híbrido. Eles vêm aqui porque querem roubar água da Terra, roubar ouro da Terra, roubar energia da Terra, roubar não sei o que da Terra, porque o planeta deles não tem. Eu falei, né? É tanta bobagem que eu ouço. Como se raças avançadas não sintetizassem tudo o que precisa, né? Uma tecnologia avançada faz tudo o que quer. Não precisa do ser humano para nada. O ser humano é um lixo, se fosse ver por esse ângulo. O que o ser humano pode dar para um ET? Nada, só trabalho, só dor de cabeça. Então, vou ter que mudar a ótica. Né? 5. Eles são os grandes engenheiros siderais. Seis, estão a serviço Eu vou colocar o nome aqui, uma coisa, para facilitar a cabeça de vocês, para não complicar a cabeça de vocês. Estão a serviço de Deus, vai. Para facilitar, para não complicar a cabeça de vocês. Para mostrar que eles não são seres do demônio, estão servindo o demônio. Porque o crente já vê assim, né? O crente é esse negócio de disco voador, ele tem coisa do demônio. Quando eu falo isso, significa que eles estão servindo a comandos muito superiores, a ordens muito superiores, que vai chegar, no final de tudo, ao grande criador de tudo, de todo o projeto universal. Se você assistir o meu seminário Projeto Terra, a primeira conferência, que é a origem cósmica do homem, nós vamos falar exatamente desta coisa
Nós vamos mostrar uma organização, como o universo está organizado, começa lá desde de uma consciência suprema, que você pode chamar do divino, de Deus, e essa consciência suprema vai organizar o universo como um todo. Organizar todos os projetos, em todas as galáxias, em todos os sistemas estelares, e até chegar em planetas. Então, este comando sempre vai reportar a comandos superiores até chegar ao grande Criador do universo. Essa é a ordem estabelecida. 7. Eu já ouvi tanta bobagem, porque as pessoas projetam nas estrelas e nos ETs a sua visão de mundo. Nossa visão de mundo não é visão do conflito? As pessoas não estão em guerra aqui na Terra, nações não estão em guerra. Então eles costumam projetar guerra nas estrelas. É o seriado que você assistiu do Guerra nas Estrelas, o filme, né? O que é Guerra nas Estrelas? As pessoas estão guerreando lá. Levaram uma tecnologia para o espaço e os mundos estão guerreando com essa tecnologia no espaço, porque tem interesses. Mas você já notou que nenhum desses filmes fala do espírito? Fala do mundo espiritual? É sempre na matéria, eles estão guerreando na matéria. Ninguém fala o que acontece quando os ET morrem. Né? Quando morre todo mundo. Só teve uma coisa interessante nesse filme Guerra nas Estrelas, o seriado, que no final eles mostram que todos os 4 transcenderam a morte e transcenderam o bem e o mal. Está lá o Darth Vader, está lá o Ben Kenobi, está lá o Lucas Skywalker, tudo no plano espiritual lá, né? Olhando, até o Yoda, tudo lá, aquele serzinho brilhante. É assim que acaba o filme. Vocês não assistiram? Lembra? Pelo menos no final eles colocam que tem uma transcendência, além da morte e além do bem e do mal. Que o bem e o mal só pode existir aonde? Nos planos densos da matéria. Aqui, a consciência é das trevas, então o pessoal vive esse conflito. Mas fora daqui não vive o conflito. É aquela velha história. Por que você vai fazer guerra se você já está morto? Vai matar quem numa guerra, né? O espírito, vai fazer guerra de espírito? Vai matar quem? Vai morrer quem? Já está todo mundo morto. É claro que as concepções aqui mudam. Né? Estão a serviço de Deus. Estão a serviço das grandes comunidades. Né? A concepção de ET vai mudar muito quando você olha por esses olhos, por esse ângulo tudo. Os ETs, na verdade, são os mestres hierárquicos superiores de nossa humanidade. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que vai ofender todos os religiosos, principalmente os cristãos e os católicos. Jesus serve a esses comandos extraterrestres. É só você olhar como é que está a hierarquia. Por isso que ele falava, na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Eu e meu pai somos um. Exatamente a ideia da ordem, da unidade das coisas. Tudo é uma unidade. E tudo está organizado, tudo funciona dentro de uma ordem. Mas você só acorda para essa grande ordem universal quando você ascensiona, quando você ilumina. Aqui nas trevas, na superfície da Terra, raro, mas muito raro o ser humano que tem consciência de como tudo funciona. Vocês têm que partir desse princípio, tá? Toda a história que você ouvir em livros escritos tem muita baboseira, muita mentira, muita confusão. Por quê? Somente um ser de luz poderia descer aqui e trazer a verdade. Todos nós que estamos encarnando, nós estamos colocando sementes. Por isso que o meu papel, eu estou colocando as ideias para vocês raciocinem e meditem, não precisa acreditar em mim. Porque eu tenho certeza que cada conferencista que vocês forem assistir uma conferência, uma palestra falando sobre ET, eles vão falar uma coisa diferente. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, quem é que está com a verdade? Como é que você vai saber se aquele está certo e esse está errado? Você não tem experiência nenhuma, ninguém prova nada para você. Da mesma forma, o meu trabalho é colocar ideias para vocês.
E essas são as ideias que eu estou colocando. Você vai meditar, você vai raciocinar sobre elas e ver se tem lógica. Veja se tem sentido. Né? É aquela velha história. Se existisse ET mau e ET invasor, eles já tinham invadido a Terra há muito tempo. Já tinham tomado esse planeta há muito tempo, porque é a coisa mais fácil de dominar. O ser humano é um babaca. Né? Mas daí as forças do bem. Daí você está projetando uma guerra lá em cima, né? Entre o bem e o mal. Ainda. Aí tem Lúcifer, a ordem. Né? Por isso que eu fiz questão, no meu trabalho, eu fiz questão de discutir todos esses temas polêmicos. Por isso que eu tenho mais de 150 palestras em DVDs. Por quê? Porque todo aquele ponto polêmico que existia, nós achamos importante discutir. Né? Tem uma palestra que eu falo sobre Lúcifer. Né? Lúcifer e os anjos decaídos. O que é essa história? De onde vem essa história? É verdade? É real isso? Existe Lúcifer mesmo? Ou é uma invenção dos judeus? Né? Vai lá no orientalismo tibetano, na Índia, ver se tem história de Lúcifer. Não tem. Porque é uma invenção dos judeus. Ou seja, uma visão. Né? Então, cada povo cria a sua visão de mundo, cada cultura cria a sua visão religiosa do mundo. Por isso que nós temos que ser pessoas que temos que estudar muito, aprender a cultura humana e como o ser humano pensa, para podermos fazer uma avaliação do conhecimento humano e podermos separar o joio do trigo. O que é verdade, o que pode ser verdade e o que é um lixo cultural. Por isso a ufologia é um dos maiores desafios para a humanidade. A ufologia é um dos maiores desafios para a intelectualidade humana, para a ciência humana e para a religiosidade humana. Porque a ufologia, o ET, ele é tão avançado, e fica tão distante de tudo aquilo que o homem conhece. Por isso é muito difícil ele assimilar a consciência extraterrestre. E vai demorar para que isso aconteça. Tá? Porque é o maior desafio da humanidade. Os ETs desafiam toda a nossa ciência, toda a nossa tecnologia e desafia todo o conceito que nós temos de religiosidade, de Deus, do divino. Desafia tudo. Porque a nossa visão de mundo ela é primitiva em todos os sentidos. Né? Você quer ver a nossa ciência? Mas os ETs não podem existir, isso é uma bobagem. Mas por quê? Porque Einstein disse que não dá para deslocar de um planeta até aqui. Mas eu falei, quem é que disse que o ET vem de planeta, né? O ET vem daqui de cima, ele não vem de outro planeta. Aí mela a consciência dos físicos. Os físicos têm uma visão muito primitiva do universo. Da origem das coisas. Não vem, não pode vir, não vem. Não vem porque não é assim que se viaja no universo. No universo não se viaja de estrela em estrela com naves materiais. Isso é impossível mesmo. O Einstein não estava errado quando ele falou isso. Mas só que o Einstein desconhecia que tinha mais coisa no universo, né? Mais dimensões, mais outras coisas. Que existia espírito, que existia vida após a morte. Ele nunca teorizou isso nas suas equações. Essa é a grande diferença. Que na verdade os ETs estão deslocando aqui, ó, nessa dimensão. Aí ele só materializa aqui, é assim que funciona. Tá? Então, uma coisa muito importante para se discutir. Esses comandos planetários não são seres materiais. Tá? Vamos continuar. Ora, eles não são seres materiais. Eles são seres que operam nessas dimensões superiores. No entanto, a sua tecnologia é tão avançada que eles podem navegar de dimensão em dimensão. Eles podem sair dessa dimensão deles, adensar aqui e adensar aqui. Por isso que a maioria das vezes ele aparece aqui. O ET, se ele quiser, ele simplesmente, sabe aquele teleporte da Enterprise? Vocês tiram o Jornada nas Estrelas? Né? Que o cara da nave ele aparece aqui, materializa com o teleporte de luz e sai andando. Os ETs fazem isso.
Os ETs fazem isso, né? Só que a tecnologia deles não é, eles vêm, materializam bonitinho. Daqui a pouco abre uma luz aqui, um portal, eles saem. Mas eles estão vindo de onde? Eles estão vindo daqui. Eles saem de uma dimensão superior e adensa, e aparece aqui. E quando ele aparece aqui, ele é denso, você abraça ele, você acha que ele é material. Ele conversa com você, senta, até toma um café se você quiser com você. Aí ele fala assim, ó, dá licença que eu vou embora. Estalou o dedo, ele vai embora, some. É. Aí você não sabe como lidar com essa realidade, né? Você não sabe, mas e daí? Onde foi o cara? Você não tem parâmetros na sua cabeça para entender isso. Né? Então, a maioria dos ETs, e quase todos os ETs que operam na Terra, olha, um outro aspecto importante, todos os ETs que operam na Terra, todos, não tem nem tirar nem pôr, servem esse comando. Qualquer incursão de um ET no plano físico da Terra é por ordem desse comando. Acabou. Isso você tem que pôr na sua cabeça. Se um dia, presta atenção, um ET abduzir alguém, foi por ordem desse comando. E tenho certeza de uma coisa, esse comando pediu autorização para o seu mentor kármico, que cuida da sua encarnação. Tudo funciona perfeitamente. Então, qualquer aventura, qualquer experiência extraterrestre no órbita terrestre Terra é sob ordem do comando. Vocês têm que entender que a coisa funciona aí em cima. Eu fui perguntar para esses meus mentores extraterrestres como que eles navegam no espaço. Então, para você ter uma ideia como navegam no espaço, como tudo está numa ordem tão fantástica, então presta atenção. Vou colocar o planeta Terra aqui, e a dimensão superior, e o comando da Terra. E aí eu vou pegar um outro projeto, aqui, planeta X, planeta qualquer, que também tem um projeto planetário. Certo? Aqui tem o ETzinho morando aqui, e aqui o ser humano morando aqui, certo? Geralmente, esses dois aqui, ó, são tapados. São tapados, estão nas trevas, por isso que está em superfície planetária. Porque estão vivendo uma experiência na matéria densa, que é limitante. Agora, esses dois indivíduos já estão em contato faz tempo. E as pessoas que estão aqui embaixo não sabem de nada. Esse comando não dá conhecimento, ciência nem tecnologia para esse cara construir uma nave e sair voando. Não vai dar. Porque ele está numa experiência kármica. Agora, é óbvio que os seres que estão nessas dimensões da luz aqui e nos ascensionados, esses caras navegam. Vem para cá, os ascensionados daqui vai para lá e vai embora. E fica. É nave voando para tudo quanto é lado. E eles falam o seguinte para mim. Este comando aqui diz o seguinte: nenhuma nave sai daqui, nenhuma nave sai desse orbe sem a autorização desse comando. E tem que ter plano de voo, eles falam. Aonde você vai? Ah, eu vou no Projeto Terra. Você vai no Projeto Terra, tudo bem. Esse cara que autoriza, e esse cara autoriza esse cara a vir para cá. Tudo funciona assim. Sem autorização, ninguém navega no espaço. Porque você tem que ter um plano de voo. Onde você vai chegar? O cara de lá autorizou você chegar? Você saiu com autorização? Porque tudo é operacional, tudo tem uma ordem. Esses caras não saem daqui. De jeito nenhum. Como nós não saímos daqui. O máximo que eu consigo fazer uma carroça para ir para a Lua. E olha lá. E na Lua o cara falou, o cara vai lá, não tem nada mesmo, tem um monte de areia perdida, pode ir a brincar à vontade na Lua. Como se fosse um jardim, né? Vamos brincar de areia, só tem areia na Lua. Você tem, pode ficar à vontade. Né? Mas vocês têm que entender que
Não vai chegar nenhum ET na Terra mal, para invadir a Terra, fazer uma puta zona aqui, né? Perturbar o projeto kármico, perturbar a sua vida kármica, que está super projetada, super calculada para você aprender tais coisas. Aí vem o ET bagunçar o coreto. Não existe isso. Você tem que confiar na luz. Você tem que confiar nessas forças superiores, porque está tudo numa ordem pré-estabelecida. Então, por essa ideia, não existe ET invasor, não existe ET alienígena. Ninguém está guerreando nas estrelas. Esse comando não está brigando com esse comando, fazendo guerra. Porque são seres que estão na luz. Guerra e conflito só existem com os seres nas trevas. Aí tem guerra. Mas seres na luz não têm guerra, não estão em guerra, nunca estão em guerra. Não tem como desobedecer, porque todo mundo sabe o seu papel. Está todo mundo servindo à luz. Aí eu perguntei para o ET qual que é a lei que realmente rege tudo isso daí. Sabe qual foi a minha surpresa? Ele falou assim, a lei que rege isso aí, Laércio, é o amor. Só. Esses seres realmente vivem no amor. E fazem tudo por amor. É aquela velha experiência, eu não contei a história para vocês, eu comecei a falar e não contei. Eu disse assim, nos meus primeiros contatos, eu era muito jovem, muita infância, os seres se aproximaram, e eu fiz aquelas 3 perguntas mais idiotas que você nunca deve fazer para um ET. Nunca, nunca, nunca. Primeiro, de onde você vem? Perguntava, que planeta que você veio, ET? 2, o que você está fazendo aqui na Terra? O que você veio fazer aqui? E quem são vocês? Você pergunta que raça que é, né? Quem são vocês? O ET olha para mim assim e fala assim para mim. Quando eu fiz a primeira pergunta, quem são vocês? Aí ele vira para mim e fala assim, e você? Quem é você? Você sabe quem é você? Aí ele riu e falou assim, você só vai poder entender quem eu sou no dia que você descobrir quem você é. Porque você não sabe quem você é. Como é que você quer saber quem eu sou se você ainda não sabe quem é que você é? Ele falou, quando você descobrir quem você é de verdade, aí você vai entender quem nós somos. É exatamente isso, né? Quando eu descobrir que eu sou um espírito, que eu estou encarnando na Terra, que eu sou um ser dessa dimensão, aí eu vou entender quem é o ET também. Olha a pergunta. Segunda pergunta. De onde você vem, ET? Que planeta que você vem? Ele para e fala assim, olha, você só vai entender de onde eu venho o dia que você entender de onde você vem. Você sabe de onde você vem? Puta, ficou. Eu demorei anos para entender, eles me ensinando que eu venho de onde? De onde eu venho? Eu sou um espírito que vem das próprias dimensões superiores viver experiência em planos físicos, né? Então, de onde eu venho? De lá. De onde o ET vem? Segundo agora o meu modelo. E segunda pergunta, terceira pergunta, o que você está fazendo aqui na Terra? O que você veio fazer aqui na Terra? Então a pergunta não é o que eu venho fazer aqui na Terra, o que eu estou fazendo aqui na Terra. Porque eu estou aqui, eu não venho aqui. Significa o quê? Que ele sempre Pra você ter uma ideia, chegou um pequenininho assim para mim, falou assim para mim, né? Olha, nós estamos nesse planeta desde a época que ele estava esfriando. Olha, desde a época que o planeta estava esfriando, se você for fazer uns cálculos, são uns 4 bilhões de anos, somente. E ela falava assim com a vozinha bem suave,
Quando esse planeta estava esfriando, nós já voávamos por aqui com nossas naves. Vocês estão entendendo que nós estamos falando e conversando com hierarquias cósmicas? Que essa escala de tempo do universo para eles? Eu pergunto, qual a idade do teu espírito? Quantos bilhões de anos nós nos temos em nossa carga? Se nós somos eternos, segundo a nossa visão espiritual, o que é o tempo? Essa escala de tempo. Quem somos nós? E aí, quando eu perguntei, né, profundamente a resposta, o que é que vocês estão fazendo aqui na Terra? Aí ele riu e falou assim, nós e todos de minha raça e o de outras raças estão aqui para ajudar você e todo ser humano a responder as 3 primeiras perguntas que você me fez antes. Olha a resposta do cara, olha a resposta. Mais zen seria impossível. Olha, essas 3 perguntas foram cruciais para mim. Eu só consegui respondê-las depois de quase 15 anos de trabalho operacional com eles. Aí eu fui ter um quadro mais profundo de tudo isso, e é isso que eu estou tentando passar para vocês. Está pensando que foi fácil para eu aprender tudo isso? Para eu incorporar na minha consciência todas essas coisas? Porque nós viemos aqui de um condicionamento cultural e religioso muito profundo. Eu também tocava violão na igreja quando era criança, lia evangelho para o padre. Sabe, para você perder todo esse condicionamento, essa visão, e assumir uma outra completamente avançada, e outra, vou falar uma coisa que me atormentou a vida inteira, eu não tinha ninguém para conversar. Você está pensando que eu tinha um amigo aqui na Terra que entendia tudo isso, vivia as mesmas experiências que eu? Coisa nenhuma. Quando o cara escolhe você está sozinho, você vai aprender sozinho, vai levar sozinho, não tem ninguém para conversar. E a maioria das vezes que você vai assistir uma conferência, vai ver outros livros, nada bate com a sua experiência. Você fala, pô, é eu que estou louco ou é os caras que estão loucos falando essas coisas aí? Então eu aprendi a confiar em mim mesmo, eu aprendi a confiar na minha própria experiência, a fazer as minhas próprias análises, manter o equilíbrio acima de tudo, porque eu estava diante da maior de todas as fontes de sabedoria e conhecimento do universo, que é o contato com as estrelas. Por isso que eu abandonei a universidade, por isso que eu abandonei mestrado, doutorado, essa carreira de cientista. Por quê? Porque o conhecimento que estava chegando diante de mim, eu percebi que era o verdadeiro conhecimento cósmico. Então eu falei, é por aí que eu vou, é aí que eu vou investir. Se eu sou um cientista, eu quero conhecimento, então é por aqui. E eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde nós vamos revelar para o mundo tudo isso. Mas vamos revelar de uma forma bombástica. Mas no meio de um caos planetário, né? Que é isso que nós vamos falar no próximo módulo, que é o papel dos extraterrestres nos momentos críticos da transição planetária. O que realmente está acontecendo com o nosso planeta neste momento? Nosso planeta está no fim, praticamente, de uma fase. E todo esse projeto, essa programação, é programada pelas inteligências lá de cima. E nós vamos discutir então o papel dos seres extraterrestres nesses momentos críticos planetários e nos momentos críticos da transição planetária. Qual o papel desses seres? O porquê que a partir da Segunda Guerra Mundial os ETs se manifestaram em massa no planeta Terra, ou seja, se manifestaram em massa no plano físico. Por quê? Alguma coisa está prestes a acontecer nesse mundo. Uma mudança total de consciência planetária. É isso que está para acontecer. E vocês se preparem para isso. Porque você vai ter que estar pronto para entender essa nova era, essa nova consciência, essa chegada das forças superiores se manifestando na Terra. Ok? Então, este módulo está encerrado. Namastê, muita paz, até o próximo.